Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, a mais um encontro onde a gente pode sempre nos harmonizar, nos equilibrar e nos conectar com essa energia tão benéfica da nossa casa. Então, antes de iniciarmos hoje a explanação do nosso companheiro Leonardo e da leitura evangélica, nós faremos a prece. Depois eu vou passar alguns recadinhos da casa para vocês, mas vamos juntos agora deixar um pouquinho as nossas preocupações lá fora, as nossas inquietações, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos envolvendo nessa egrégora de paz, de harmonia e de muita esperança, e nos entregar esse momento de conexão com o alto. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais que sempre nos acompanham, de todas as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e as equipes afins a esse nosso estudo da Boa Nova, que tanto nos esclarece e que é a nossa bússola nos momentos de dificuldade e de aflição. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, a oportunidade de estarmos aqui e a oportunidade dessa encarnação, onde estamos podendo, no dia a dia, a passos lentos, mas contínuos, nos purificar, nos burilar, aprendendo e muitas vezes com certas dificuldades, mas avançando, mesmo que 1 milímetro por dia. Vamos também pedir a permissão do patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e da falange do Dr. Bezerra de Menezes, que traz sempre o equilíbrio dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual, que estejam conosco, nos fortalecendo a fé, nos fortalecendo a esperança e a coragem nesse enfrentamento. Mas principalmente ao nosso amigo Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão maior, que esteja conosco. E ele juntos conosco façamos a prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios benditos recaiam sobre todos aqueles que necessitam de cura, de amor, de paz, e que recebam de acordo com o seu merecimento e suas necessidades, que alcance todos os acamados, aqueles que se encontram em casas de recuperação, casas de detenção, em casas de repouso, aos asilos, orfanatos, aqueles que vivem em situação de rua, e que se estenda, Senhor, pela humanidade inteira, a todos os aflitos. E em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais, damos por iniciado mais um encontro, mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar a leitura do capítulo 25. Vamos ler os itens 6, 7 e 8. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim,
quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades, e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor do próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um, em determinado momento, suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros, mas, se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Que assim seja. Passo a palavra ao Leonardo. Obrigado, Sênia. Obrigado, João. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco. Muito obrigado por terem vindo. Boa noite a todos que nos assistem também pela transmissão. E que a paz e a luz de Jesus estejam conosco em todo momento deste estudo do Evangelho. Que assim seja. Olhai as aves do céu. O nosso estudo hoje. É interessante que Kardec decidiu colocar o primeiro texto assim, pelas palavras de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Jesus está pedindo para a gente não ter bens materiais? A gente pode ter. Mas essa dependência
dos bens materiais, que não é cabível para o nosso emocional. Essa posse de dependência mesmo. Acumular muitos terrenos. Naquela época eram muitas sementes que eles colocavam nos celeiros. Mas hoje, acumular muito dinheiro nas contas, deixar ela parada, e só para ter, sem movimentar na caridade, mas é somente para ver o número que está na conta. Terrenos, apartamentos, pessoas que têm 200 sapatos, coleção de sapato em casa. Era essa a sugestão de Jesus. E logo depois ele fala: acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os comem. E o que são os tesouros no céu? O que a gente tem que fazer para acumular os tesouros no céu? E o que eles são? E logo depois ele dá uma dica para a gente. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que isso quer dizer para a gente e que isso tem tanta sabedoria? O tesouro da terra, ele está ligado às aparências, ao consumo, ao apego material, às dependências. E os tesouros no céu estão ligados ao amor, à caridade, à justiça, à bondade. E é por isso que ele fala que onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. É muito cedo para eu falar isso, porque ele vai desmembrar no decorrer desse assunto, mas eu já queria fazer essa pergunta. Quanto custa a sua paz? Qual é o valor que você quer receber para não ficar em paz? E ele coloca aqui depois: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Logo depois ele pede para a gente observar. Então vamos observar. Vamos lembrar como que são os pássaros no céu. O que eles fazem? O João de Barro, ele trabalha muito. Ele passa um tempão construindo a casinha dele. Eu tinha colocado uma outra imagem, mas eu acredito que ela saiu aqui. Mas era de um beija-flor. O beija-flor ele tem um papel fundamental biológico para a gente. Ele é polinizador. Ele ajuda no crescimento das plantas. Mas aí Jesus fala: observai os pássaros no céu e vejam que eles não colhem, não plantam, não ceifam, mas Deus dá a eles o que comer. De fato. Mas vamos supor que um beija-flor ele fique parado no seu ninho em todo o tempo. A vida dele vai acabar rapidamente. O João de Barro, a mesma coisa. Quem que vai construir a casa do João de Barro se não é ele? Deus vai dar a casinha para ele assim, de mão beijada? É claro que não. Portanto, quando a gente olha as aves no céu, a gente vê uma busca por alimento, um trabalho sendo feito. Essas aves, elas ficam voando de lá para cá, elas não estão paradas. E a gente pressupõe que as aves, elas não têm ansiedade.
obviamente. E aí Jesus coloca para a gente depois: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos punhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. Vamos estudar essa frase de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, de acréscimo. O que é buscar o reino de Deus? Buscar. Não necessariamente já logo achar, mas o ato de buscar o reino de Deus. O caminho é a prática do bem, é a prática do perdão, é a justiça. É você ser honesto no seu trabalho, é você ser honesto com as pessoas, você cuidar, você ser caridoso. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Ele, os moldes dele, os ensinamentos dele são um caminho. Os sentimentos de Jesus são um caminho. O amor, a paz. E aí, ele fala depois que todas essas coisas serão dadas de acréscimo. O que é o acréscimo? É que algo já foi dado. E aí as outras coisas, os bens materiais, serão dados em soma. O que significa? Que nós, mesmo passando pelas dificuldades materiais, se a gente praticar o bem, fazer a caridade, ser a paz, perdoar, ter todos os ensinamentos de Jesus que, em resumo do resumo, condiz na caridade e na humildade, segundo Kardec, a gente vai ficar em paz, sem perturbações. Isso que será dado primeiro para a gente. É a quietude mental. Não é a perturbação. E depois ele pede para que a gente viva o agora. Viva o agora no bem. E o amanhã cuidará de si. E aqui nesse estudo, a gente precisa olhar para essas três coisas, que é a fé, a confiança e a justiça divina. E a fé, o Kardec sempre fala para a gente que ela deve ser cara a cara com a razão. Porque senão vira fé cega, vira uma fé não raciocinada. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, e aí vocês saem daqui com tudo que eu falei. Não buscam nada nos livros, não refletem nada. Isso não está certo. Vocês devem chegar em casa e ficar pensando, nossa, o que aquele cabeludo falou para mim hoje? O que será que ele quis dizer? Aí eu vou lá buscar nos livros o que Kardec falou, o que Jesus falou. Refletir. Porque a gente vê na história quantos líderes religiosos falavam, e as pessoas não refletiam sobre o que eles estavam falando. O que eles falavam era a verdade absoluta. Então a fé, com a razão, ela é muito, muito, muito importante. A fé raciocinada. E a confiança, ela é o desdobramento da fé. Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé de que se eu fizer o bem, se eu buscar o reino de Deus, eu vou encontrar a paz. Isso para mim é uma verdade. Então eu vou confiar nisso. E quando eu misturo fé com confiança, olha, gente,
Não, é aí que não é a ansiedade. A ansiedade, ela simplesmente não existe. Mas é muito difícil a gente encontrar essa fé plena, essa confiança plena. É difícil. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está com o seu trabalho, e aí o patrão dela chega nela e, de repente, demite ela. A princípio, isso deixa ela muito triste. Mas ela tem tanta fé, ela tem tanta confiança de que se o patrão dela demitiu ela é porque ela vai encontrar um trabalho maior, que ela não fica ansiosa. Mesmo que ela não tenha reserva em dinheiro. Mas vamos supor que ela seja demitida e fique estacionada. Confiando só. Só confiando. Não, Deus vai dar um outro emprego para mim. Deus vai dar um carro novo para mim. Deus vai dar um salário maior para mim. Só que ela fica dentro de casa. O que vai adiantar? Ela começa a jogar na Mega Sena. E não dá certo. Agora, se ela confiar de que se ela buscar, ela vai achar... Gente, por que o nome do capítulo é Buscais e Achareis? Por que o primeiro assunto é ajuda-te e o céu te ajudará? Não é por acaso. Então nós precisamos sim nos ajudar. E aí quando a gente mistura fé, confiança e trabalho, a gente sente que a gente está no caminho certo. E é aí que vem a nossa paz. É aí que a perturbação mental vai embora, a inquietude que Jesus estava falando, que é propriamente a ansiedade. E a justiça divina, que seria... O Espiritismo, ele fala muito do karma negativo, né? Tipo assim, olha, gente, a pessoa nasceu sem um braço porque ela fez coisa errada com aquele braço na reencarnação passada. Mas eu escuto pouco sobre o karma positivo. O karma positivo faz parte da justiça divina também. Se eu fizer o bem agora, eu vou fazer o bem no futuro. A cada um será dado conforme suas obras. Então, se eu semear, eu vou colher. E saber, ter consciência plena dessa justiça divina, também ajuda na minha ansiedade. Mas aí, vamos supor que a pessoa que foi demitida começa a ser desonesta com as pessoas. Começa a aplicar golpe. A princípio ela ganha um dinheiro de forma desonesta e fica alegre. Mas aí o tempo vai passando, e a consciência dela começa a cobrar ela. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Quanto custa a sua paz? Quanto dinheiro você quer receber para não ficar em paz? E sobre isso, tem uma questão muito importante no Livro dos Espíritos, que é a questão 621. E Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde: na consciência. Então, o que acontece com uma pessoa que desvia do caminho? A consciência vai cobrar. Com ansiedade, com depressão, com inquietude, com pânico. Mas, pessoal, falar de ansiedade é sempre muito desafiador. Porque, que nem eu estava comentando com a Sênio, existem várias camadas. Eu estava conversando com uma pessoa ansiosa e realmente são muitas camadas. A procrastinação. A pessoa ela fica ansiosa, procrastina, e depois ela fica ansiosa porque ela está procrastinando. Olha isso. É um ciclo de procrastinação e ansiedade. E aí a pessoa
a gente vê a questão do trabalho. É muito importante a gente saber trabalhar para sair da nossa situação com confiança e fé, mas a gente só vai encontrar a paz que a gente deseja se a gente vê que o nosso trabalho está sendo suficiente. E tem gente que trabalha e para ela nunca é suficiente. Então isso é uma questão muito difícil também de falar da ansiedade, porque a pessoa fala, é só buscar, é só trabalhar, mas aí a pessoa tem na cabeça dela de que todo o trabalho que ela faz é insuficiente. E aí ela não sai da ansiedade. Outra coisa também, a penúltima vez que eu estive aqui, eu falei da Caverna de Platão. Oi? Isso, o mito de Platão, Caverna de Platão. E o que quer dizer o mito? Tinham prisioneiros numa caverna, e as pessoas que prenderam esses prisioneiros ficavam projetando sombras na caverna. E como esses prisioneiros nunca viram o mundo verdadeiro, a luz do mundo verdadeiro, eles acreditavam que as sombras eram a vida deles. Era o mundo verdadeiro. E aí, até que um dia, um prisioneiro consegue sair da caverna e olha a luz. Aí ele volta para falar para os prisioneiros: ei, o mundo é colorido, o mundo é verde, azul, é iluminado. E os prisioneiros não acreditam nele. Por quê? Por causa desse conforto nas sombras. Vamos supor que uma pessoa ela tem essa ansiedade, essa crença que é insuficiente desde muito nova. E existe muito. É muito comum. E ela está nessa ansiedade há tanto tempo que sair dela é muito difícil. Incomoda muito. É a luz que incomoda. Daí a gente pergunta para essa pessoa: meditação? Ela fala: odeio. Tomar um passe no centro espírita? Não gosto. Escutar uma palestra espírita? Detesto. Ir na academia? Odeio. Fazer yoga? Odeio também. Tem que ficar lá. Nossa, muito chato. Mas por que é tão chato para ela? Por que ela odeia tanto? Porque essas coisas tratam a ansiedade. Aí a pessoa começa a tomar um medicamento e ela logo para. Quem é psicólogo, assim, eu peço até desculpa para os psicólogos, se tiver algum psicólogo aqui. Eu não sei nada sobre isso, mas eu sou um observador. E eu vejo que isso é a fuga nas sessões de psicoterapia. Mas por quê? Porque ela já está estacionada nessas sombras. É a mesma coisa da gente lá no quarto quentinho, no quarto escuro, querendo só ficar dormindo. E aí chega a nossa mãe e abre a janela com a luz. Vai incomodar, vai doer meu olho, vai doer minha cabeça, eu vou querer ficar lá no quarto, vou brigar com a minha mãe, falar que eu não quero ir para a escola. Mas se a gente não for para a escola, a gente não vai aprender. Então, a ansiedade, ela realmente tem muitas, muitas, muitas camadas. E dentre todas essas coisas, de tomar passe, vir aqui no centro escutar o evangelho, fazer yoga, fazer atividade física, fazer meditação, fazer terapia, principalmente, a base de tudo. É muito importante para tratar a ansiedade. Afinal, eu acredito que esses são os caminhos para tratar a ansiedade. E além desses, ter consigo a fé de que se você age no bem, você vai receber o bem. De que se você age no amor, você vai receber essa paz interna. E confiar. E trabalhar. E aí, Jesus coloca aqui pra gente:
Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Vamos colocar em ênfase o que ele fala aqui. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Que voz é essa? Que voz é essa? A gente pode olhar a voz da nossa consciência, essa advertência, como a ansiedade. Com a própria ansiedade. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está num relacionamento. E aí, ela começa a ficar ansiosa, deprimida, com pânico. Mas ela persiste no relacionamento. Aí o que acontece? Começa a ter mais ansiedade, mais depressão, mais pânico. Até que vai chegar uma hora que ela vai surtar e aí sim ela vai terminar o relacionamento. É um relacionamento insustentável. Então a gente pode olhar os desconfortos emocionais com o caminho que a gente está seguindo. Por exemplo, a pessoa está trabalhando num lugar X, mas ela está lá com ansiedade, com depressão, com pânico. E ela continua no trabalho. Ela vai ter mais ansiedade, mais depressão, mais pânico. É a consciência advertendo, sai daí. Vamos buscar uma outra coisa, pelo amor de Deus, senão a gente vai morrer. Morrer no sentido espiritual. Em qualquer ação que a gente fizer, qualquer trabalho que a gente seguir, qualquer caminho que a gente seguir, a gente tem que escutar a nossa própria consciência. A pessoa está estudando para uma faculdade X, mas aí a consciência está falando para ela que não. Essa não é sua verdade. E aí ela começa a ter mais ansiedade, mais depressão, mais pânico. Até que chega um momento que ela não aguenta. E tem vários relatos. Gente, eu conheço uma pessoa que ela trabalhava num escritório de advocacia. Inclusive, eu amo essa pessoa. Ela é maravilhosa. Trabalhava num escritório de advocacia e ela estava se acabando naquele escritório de advocacia. A consciência estava cobrando tanto ela de que aquele não era o caminho dela, que ela estava entrando em colapso mental. Muita ansiedade, muita depressão, pânico. Até que chegou um dia que ela falou, tchau, gente, nunca mais vou voltar aqui. E ela nunca mais trabalhou como advogada. O que ela começou a fazer? Ajudar pessoas na comunicação. Ajudar pessoas a curar a ansiedade, depressão, pânico. Ajudar a pessoa a ter mais autoestima. Ela escreveu livros. Hoje ela trabalha com a performance emocional. E ela está em paz. Vamos supor que ela ganhava mais no trabalho como advogada naquele escritório, mas olha o tanto que custava ela receber o salário maior. Custava a paz dela. Às vezes a gente ganhando menos, trabalhando com uma outra coisa, a gente vai encontrar essa paz. E quantas pessoas eu conheço também, amigo meu, que tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Mas ele não está em paz e nem feliz. O que a gente pode olhar com esse estudo aqui de Jesus? Que a consciência dele está falando, busca um caminho.
busca um outro caminho, busca uma outra pessoa. Então, pessoal, é muito importante que a gente escute a nossa consciência. O que a minha consciência está querendo de mim? O que Deus está querendo de mim? Para que eu estou ansioso nessa situação? Para que eu estou com pânico nessa situação? Para que eu estou triste com essa situação? Quem eu preciso amar? O que eu preciso fazer? Para onde eu tenho que ir? Quem eu preciso deixar? E não ficar se perguntando por que eu estou ansioso, o que eu fiz no passado para ter ansiedade, o que eu fiz no passado para ter depressão. Mas sim o para quê, o que Deus quer de mim, o que a minha consciência quer de mim. E aí sim vocês vão achar as respostas com mais facilidade. E eu peguei uma frase do apóstolo Tiago, que ele fala: a fé sem obras é morta por si mesma. Que é justamente a pessoa que tem muita fé e fica parada, estacionada, não adianta ter fé. Aqui uma outra frase do Emmanuel: servir é a metade do êxito, confiar é a outra metade. É o trabalho. E aí a gente trabalha, sente que a gente está no caminho certo, a nossa consciência não está nos cobrando, e aí a gente trabalha melhor, com mais confiança, atingindo os nossos objetivos. E eu trouxe uma pergunta que pode... Ela é muito válida. Por que a fé parece funcionar para uns e não para outros? Pessoas boas também passam fome, enquanto outras que nem acreditam em Deus vivem bem. Isso não parece arbitrário? E a resposta: a fé não é um seguro contra as dores físicas, mas uma força interior que sustenta o espírito diante das provas da vida. Foi por isso que Jesus falou que as coisas materiais viriam de acréscimo. O que seria dado primeiro é a paz, é a calma, é você estar passando pela dificuldade, mas a fé e a confiança ajudam você a enfrentar essa prova. A visão espírita entende que a vida não começa no berço nem termina no túmulo. Aquilo que parece injusto sob a ótica de uma única existência ganha sentido quando olhamos o espírito como um ser imortal que vive em muitas experiências. Justamente a de justiça divina. Quando a gente olha uma injustiça atual, a gente não imagina que esse espírito pode estar com provas, com expiações, ou o que ele vai receber quando ele desencarnar, que seria coisas boas, e como será a próxima vida dele. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse tema é muito complexo, mas eu espero que vocês saiam daqui muito melhores do que chegaram. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Contar uma história? Tudo certo? Perfeito, então. Gostaria de convidar todos os trabalhadores. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado. Gostaria de convidar todos os médiuns passistas para a gente iniciar o passe. E a Sene vai coordenar. Vamos sentar confortavelmente nas cadeiras. E vamos imaginar o planeta Terra em volta de uma aura branca. E essa aura é a paz.
E vamos desejar a paz para todas as pessoas que estão no planeta. Desejar a paz para todas as pessoas que estão no nosso país, na nossa cidade, sentindo essa paz. Para todas as pessoas da nossa família, na nossa casa, para os nossos filhos, e que essa mesma paz seja permanente em nossas vidas. Que assim seja.